E aqui surge outra dúvida. Mas e a respeito das mutações, pastor? Eu quero apresentar dois postulados a respeito da evolução e da criação. O que a criação fala sobre as espécies? Gênesis capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim: disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies dêem frutos que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relvas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala, Deus criou, pois, os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, as quais as águas produziram. A Bíblia é bem enfática a respeito da criação, trazendo, portanto, detalhes, falando a respeito da abundância de espécies e de toda ave que foi criado naquele momento. A criação diz, cada um segundo a sua espécie. A evolução, ao contrário, diz, não, há uma variabilidade genética. Existem espécies de vida transicionais. Uma espécie cruzando com outra pode vir a criar uma terceira. Em 1856, Mendel descobriu o código genético. Uma característica de uma espécie se passa para as gerações futuras se estiver codificada no código genético da espécie. A moderna genética molecular disse que a estrutura de cada espécie é única e particular para produzir aquela espécie. Macaco só pode dar macaco, cavalo só pode gerar cavalo, elefante, elefante e assim por diante. Cada animal segundo a sua espécie. Se tentar fazer qualquer tipo de cruzamento de espécies diferentes, aquele ser não tem capacidade de autorreprodução. Cruzamento da égua com o burro nasce o jumento, que é estéril. As mutações, portanto, elas desorganizam, ao invés de se organizarem, como postula o evolucionismo. Elas retiram a complexidade do organismo. As mutações, elas involuem ao invés de evoluírem. Elas causam uma coisa estranha, de entropia, de desordem do sistema. Mutação não evolui, ao contrário, involui, desorganiza a complexidade da perfeição. Professor, e os fósseis? Pode ter alguém perguntando. Bem, são animais e plantas que estão soterrados, depois viram sedimentos, viram rochas, e são encontrados em sítios arqueológicos. E o primeiro homem andava assim, depois o homem se ergueu um pouco mais. E agora, professor, o que você tem a falar a respeito dos fósseis? A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Os fósseis mais completos que existem, onde é que eles estão? Onde foram encontrados? O homem de Neandertal foi encontrado em 1856 na Alemanha. O homem de Java em 1871. O Australopithecus, que é o achado mais antigo, encontrado na África do Sul em 1924, cerca de 5 milhões de anos, de acordo com a contagem da datação do carbono 14. Se a evolução diz que há um progresso, como se explica que o homem habilis, mais antigo e mais completo, tem um fóssil mais evoluído? Em todos os três foram encontrados partes do crânio e algumas partes somente de ossos humanos que estavam próximos. E daí houveram muitas discussões posteriores a respeito disso. O homem Cro-Magno, ele é um dos mais completos. Ele tinha uma capacidade física de raciocínio mais evoluída que o homem de hoje. Como explicar isso? Depois, daí começou esse besteirol. E aí surgiu em 1912 o homem de Nebraska, através de um único dente que foi encontrado. O diretor do Museu de História Natural do estado de Osborne, ele chegou à conclusão de que esse dente tinha um traço de símio, e desse dente a revista científica chamou o desenhista, passou a organizar, inclusive os seus antepassados. A mãe, o pai, são um absurdo. Aí desenhou aquela cara de símio curvada, um dente. Em 1912, surge um político nos Estados Unidos, de nome Bryan, um evolucionista, que passou a incorporar estes ensinamentos nas escolas americanas,
E a partir daí, esse ensinamento do evolucionismo continuou sendo muito difundido em todo o mundo. Anos mais tarde, com os estudos, o avanço do DNA, nós tivemos aí algumas descobertas, mas a desculpa ela nunca chegou à tona. De certo modo, toda aquela falsa notícia que foi criada nunca foi desmentida. Nunca vieram a público pedir desculpa. O homem de Pittsdown, durante 40 anos, ficou como uma das maiores provas da evolução, através de fragmentos da mandíbula de dente. Esse é o homem mais antigo e seria o elo perdido de acordo com os evolucionistas. Tudo não passava de uma outra farsa. Com o desenvolvimento da ciência, aqueles ossos foram misturados, partes de dente de chimpanzé e partes foram limadas para parecer com dentes de homem. Foram colocados produtos químicos para dar aquela aparência de antiguidade. E em 2003 foram feitos estudos de DNA mitocondrial e concluíram que se tratava de mais um embuste, mais uma farsa. E eles nunca pediram desculpas por essa outra grande farsa. Então veja, tantos outros exemplos que nós poderíamos citar de farsas. O homem de Pequim, só uma meia dúzia viu e nunca mais se ouviu falar onde ele está, nem mesmo o grupo que descobriu. O homem de Pittsdown, quais as provas científicas da evolução, quais as espécies transicionais desse modelo evolutivo, seria ele o elo perdido? Então, a paleontologia, de fato, ela não ajudou no estudo do desenvolvimento, num conhecimento mais amplo para dar essas respostas que tanto a academia guardava. Então, Deus estipulou uma lei imutável, cada um segundo a sua espécie. E é nisso que os criacionistas acreditam. E aí você tem que escolher. E se você crê num Deus que fez todas as coisas, ou acreditar que a vida apareceu como uma obra do acaso. Se você crê num Deus que sustenta todas as coisas, que fez todas as coisas perfeitas, ou que a vida é produto de uma mera sorte, do acaso, do aleatório. Quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz no nosso último encontro. Você acha que tudo isso é obra do acaso? Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe bem. Isaías 45, 12 diz: eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Não há um dado científico que comprove a teoria da evolução. Um cálculo matemático de probabilidade a respeito da evolução feito pelo Dr. Schwarzenberg, físico da Universidade da França, diz que tem uma chance contra 10 elevado a 2 bilhões de zeros, ou seja, uma conclusão quase zero, chances zero. Isso foi confirmado em 2012 pela publicação de uma lista assinada por mais de 1.000 cientistas das mais diversas áreas, da botânica, da biologia, matemática, química, física, e que ficou conhecida como dissidência científica contra o darwinismo. Foi feito pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que está disponível, inclusive, você pode procurar na internet para novas assinaturas. Os doutores das mais diversas partes do mundo se reuniram para dizer publicamente que não há elementos científicos que sustentem a teoria da evolução. Portanto, é uma questão de orientação, acreditar no criacionismo ou no evolucionismo. Se Deus existe, então a Bíblia é verdadeira. E assim, todas as afirmativas científicas que a Bíblia tem que ser comprovadas. Se uma não for, acabou. Aí, vamos ver o que é que diz. A Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia e o lumiar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Provas bíblicas da origem do homem. Elementos químicos, inclusive, que comprovam a própria constituição do corpo humano que veio da Terra. O corpo humano tem 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio,
1% de fósforo, 0,35% de potássio, 0,25% de enxofre, 0,15% de sódio e por aí vai. Ferro, 0,004%. Então, essa composição, o homem, veja o que diz Gênesis 2,7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós vemos, portanto, que diante de toda essa complexidade, nós compreendemos que você não é obra do acaso, você não é obra do Big Bang, do evolucionismo darwinista, mas sim filho de um Deus criado por Ele. E é isso, sem sombra de dúvida, que nós conseguimos compreender quando lemos a Bíblia. Portanto, essa é a minha opinião como apoiador do pensamento criacionista. Nós não viemos de seres inferiores, não sou fruto do acaso, nem de uma explosão sem causa. Aqui chegamos ao final de mais um quadro, Teologia em 3 anos, do programa Educare da Faculdade FATEC. Espero que você tenha gostado das temáticas aqui tratadas. Interaja conosco pelo meu Twitter, @pastorgesiel_. Te encontro no próximo sábado. Viva a teologia, ela está em sua volta.